Boa noite. Que bom que você escolheu estar na casa do Senhor, porque hoje a sua casa é a casa de oração. É o local onde você e sua família estão reunidos para louvar o nome de Deus. E neste momento eu convido você e a sua família, fiquem em pé, vamos juntos cantar um hino que é muito conhecido e é o hino dos nossos sonhos, porque nós queremos ver Jesus. Então juntos vamos cantar o hino Verei Jesus. O dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. De Deus irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, 1000 gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Com esse pensamento, vamos orar. Pai que estás nos céus, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos a fim de louvar e bendizer o Teu nome. Tu sabes o que nós estamos passando nesses momentos, Tu sabes as necessidades de cada um, que o Senhor venha colocar a Tua santa mão e Tua proteção sobre todos. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo a cada dia na fé, para que em breve nós podermos ver Jesus voltar.
Te pedimos isso não porque merecemos, mas no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nada como chegar em casa e tomar um banho quente para relaxar. A água quente, além de melhorar muito a autoestima e trazer à tona talentos escondidos, ainda traz outros benefícios. O banho quente, ele promove uma vasodilatação dos vasos sanguíneos, isso aumenta a circulação na região, com os músculos promove um relaxamento muscular e aí você vai ter uma sensação de bem-estar mesmo e relaxamento geral. A pressão cai um pouquinho e por isso muitas vezes você sente até uma certa moleza. O banho quente também pode reduzir dores, aumentar a transpiração, favorecendo a eliminação de toxinas, acalmar os nervos e combater a ansiedade. Já o banho frio, reservado somente para os dias em que o abastecimento de energia elétrica é interrompido e ainda não há nenhum palitinho de fósforo para esquentar a água no fogão, ele também oferece muitos benefícios. A gente olha para o banho frio como um rival, mas as vantagens dele muitas vezes supera a de um banho quente. Ele é muito indicado para sintomas de apatia, desânimo, até depressão, porque ele estimula o nosso sistema nervoso. Então ele tem uma atuação direta no sistema nervoso. Quem tem algum sintoma desses que eu acabei de falar, é importante que se tome um banho frio pelo menos uma vez ao dia. O banho frio também oferece vantagens e não é só para economia na conta de luz. O banho frio pode amenizar dores, diminuir o inchaço nas pernas. Ele confere mais ânimo e disposição, aumenta o metabolismo e melhora a capacidade pulmonar. Mas se você também é daqueles que foge da água fria, nem tudo está perdido. Ainda tem um jeitinho de aproveitar as vantagens que ela oferece. O que muitas pessoas não sabem ou não foram orientadas é de uma importância do banho frio, de uma ducha fria rápida após um banho morno. Não necessariamente você precisa tomar aquele banho frio de asepsia, de limpeza do corpo, né? Em geral, você que tem dificuldade com a água muito fria, você pode tomar o seu banho mais morno, mais neutro e no final fazer um jato rápido ali de água fria. Você pode até ir diminuindo a temperatura aos poucos e finalizar com 5 a 10 segundos de ducha fria nos braços, nos pés, nas costas, no corpo todo. Uma ducha fria rápida após o banho quente é muito importante para aumentar a imunidade. Se você não toma essa ducha fria, ao sair do chuveiro, você vai entrar em contato direto com uma corrente de ar. E isso vai diminuir a resistência do seu corpo. Quando o seu corpo está exposto a uma corrente de ar, o seu corpo esfria e isso gera uma diminuição da sua imunidade, favorecendo gripes, resfriados. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou para mim, mas nunca pude mais
meu querido, tudo bem? Nós estamos vivendo uma situação um tanto quanto complicada, mas é sempre bom nós voltarmos para Deus para que possamos entender um pouquinho da sua mensagem, do que Ele tem preparado para nós. E esta é uma noite em especial, que é a primeira quarta do mês, e como eu e você sabemos, toda quarta é um culto especial em que eu e você trazemos os nossos agradecimentos, os nossos pedidos aos pés de Deus. E no momento em que nós estamos, um momento que muitas vezes nós estamos pedindo mais do que agradecendo, Deus ele tem uma mensagem especial para você. E hoje eu quero falar sobre algo especial, algo que nos lembra aquilo que muitas vezes nós ouvimos falar, nós teoricamente sabemos, mas na prática nós esquecemos. Eu quero te convidar a fechar seus olhos e juntos vamos falar com Deus. Querido Deus, vamos agora, ao abrir a Tua palavra, vamos ouvir a Tua voz, porque queremos ter um encontro contigo. Venha estar conosco, Senhor, usa-nos para te servir, em nome de Jesus. Amém. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre o tema de carta. Hoje nós estamos em um tempo em que é difícil você receber carta, mas você lembra naquele tempo, nos tempos mais antigos, em que você recebeu uma carta e toda carta tem como principal objetivo, carta serve para um meio de comunicação, em que a pessoa, alguém está enviando e alguém também vai receber. E eu quero falar com você esta noite sobre carta, e eu quero te comentar que Deus envia todo dia carta para você, mas não só isso, além dele enviar uma carta para você, ele faz de você uma carta. E é por isso que hoje eu quero conversar com você sobre carta viva. E quando você compreende isso, você vê que carta, ela tem algumas partes, ela precisa que aquela pessoa que escreva, ela precisa seguir uma sequência. É mais ou menos quando você é solicitado na escola para fazer um trabalho, em que esse trabalho se denota como uma carta, ele precisa seguir uma sequência lógica. Mas antes eu quero te convidar para abrir sua Bíblia, lá no livro de 2 Coríntios, vai lá. Livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 3, Paulo diz assim para mim e para você: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestos que são carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos vossos corações. Sabe, querido, quando você pega a Bíblia, Paulo ele vem falando para mim e para você que Deus ele outorgou a mim e a você uma dádiva especial, ou seja, Deus ele vem falando para mim e para você que eu e você nós somos cartas. E talvez eu e você não estamos levando em consideração aquilo que Deus fez por nós, sabe por quê? 3 coisas precisam existir na carta. Primeiro, quando você pega a carta, toda a carta, ao você abrir a carta, a primeira coisa que você vai ver quem escreveu esta carta. E talvez eu esteja falando para alguém que há muito tempo não escuta notícia de um ente querido, e por muito tempo anseia notícias. E talvez hoje essa notícia não chega mais por carta, talvez é por e-mail, talvez é por ligação, WhatsApp, chamada de vídeo. Eu não sei o que você está esperando, mas toda vez que você vê o remetente daquilo que você quer receber, você começa a ficar encantado e admirado porque você espera muito receber algo. E quando você vê uma carta, primeira coisa, além de você ver quem escreveu, você quer entender o conteúdo, porque quando você abre a carta, você começa a ler e ver se aquele conteúdo te agrada ou não, se aquele conteúdo te traz paz ou não. E por fim, depois que você vê quem escreveu,
depois que você compreende o conteúdo desta carta, essa carta ela vai trazer um resultado. E como qualquer resultado, ou aquilo vai te construir, ou aquilo vai te destruir. Mas sabe, meu querido, talvez você fique se perguntando, mas o que isso tem a ver comigo? Toda vez que você entende que eu e você, nós somos cartas vivas, você começa a entender que nós somos, por sermos cartas, carta ela não fala, é um ser inanimado, ela não emite som, mas ela traz esperança, ela traz emoções, porque a pessoa que escreveu, ela quer passar uma mensagem. E lá no livro de 2 Coríntios, que nós acabamos de ler, no capítulo 3, do versículo 1 em diante, Deus ele fala para mim e para você, filho, presta atenção, porque você é uma carta viva em que todos estão lendo quem é você e o que você representa. Sabe, querido, Cristo quer representar a pessoa dele na minha e na sua vida. Mas eu te pergunto, se hoje alguém, ao olhar a minha e a sua vida, a carta que somos, o que essa pessoa ela vai ler? O que essa pessoa ela vai aprender e quais conclusões essa pessoa vai tirar? Mas eu quero exemplificar melhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de João. O 4º livro do Novo Testamento começa e também termina uma história que por muito tempo começou a ser redigida. A história conta que quando Deus escolheu um povo, Ele escolheu um povo e esse povo era representado por 12 tribos. O tempo passou, 3 reis se passaram e agora, acabando o reinado desse 3º rei, as tribos se dividiram, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Reino do Norte, Reino do Sul, Reino de Judá e Reino de Israel. A história conta que aquele único povo, agora ele não era mais tão coeso, não era mais tão unido, e agora aquelas 2 tribos que ficaram sendo chamadas de as tribos que representavam o reino de Israel, começaram a se afastar de Deus, e a Bíblia diz que Deus os entregou, e agora aquelas tribos foram dizimadas, elas começaram a se misturar, e agora aquilo que elas acreditavam não era mais tão puro. O Deus que ela cria não era mais apenas um Deus, e agora os costumes foram ficando miscigenados. A história conta, e eu e você sabemos, que naquele momento, os judeus, descendentes de uma parte, passam a ter uma rixa com os samaritanos. E tudo isso começou com essa divisão. E agora Jesus, ao vir a esta terra, Ele vem ao encontro inesperado. E agora Ele vem explicar para mim e para você, através da sua conduta, através da carta viva que Ele representava, como nós devemos ser testemunhas dos céus, como nós devemos tratar as pessoas e como nós devemos levar Cristo aonde nós estamos. Abra sua Bíblia, vai lá, livro de João, capítulo 4, a minha e a sua Bíblia, a partir do versículo 5, diz assim: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicár, perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali, versículo 6, ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta de meio-dia. Agora eu quero que você comece a compreender, eu quero que você imagine a cena. A história conta que Jesus chegou em uma cidade, e nós não vamos nos ater às especificações dessa cidade, mas eu quero que você compreenda que devido toda aquela divisória do povo de Deus entre Judá e Israel, criou-se um povo, o povo samaritano. E agora esse povo que também era judeu, mas que tinha todos os seus costumes muito misturados, eles eram odiosos aos olhos dos judeus puros.
E agora, por eles serem diferentes, por eles terem costumes diferentes, pensarem diferentes, se vestirem diferentes, muitas vezes eles eram deixados de lado. E agora a história conta que Jesus, em uma de suas viagens, chega cansado em uma cidade dos samaritanos. E agora ele senta para descansar. E não era uma hora qualquer, não, era meio-dia, o sol estava muito forte. Imagina você a cena, calor intenso, e agora Jesus senta-se junto ao poço. E algo extraordinário acontece. Volte a olhar para a Bíblia, na minha e na sua Bíblia, a partir do versículo 7, no capítulo 4 de João, diz assim: nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Compreende uma coisa, toda vez que você vai tirar água, talvez eu esteja falando para alguém aqui que no tempo antigo morava em uma cidade em que era costume levar água naquelas latas na cabeça. E agora imagina você, veio ao meio-dia, onde o sol estava quente, é normal que ninguém vá tirar água. Mas uma mulher em especial foi tirar água. E agora você começa a ver algumas coisas diferentes aqui. A primeira coisa para a cultura é que homem não conversava, não se dirigia à mulher. E o segundo problema cultural que aparecia aqui, que um judeu não dirigia a palavra a um samaritano por todo o histórico político, por todo o histórico de separação entre o mesmo povo, agora dividido, muitas vezes por apenas ideologia, muitas vezes apenas por políticas, costumes e cultura. Mas a história não termina por aí. Volte a olhar para a Bíblia. Versículo 9, então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Continua, ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde, o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? E agora, Jesus responde lá no versículo 13, na minha e na sua Bíblia diz: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele de que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A história conta, e eu e você conhecemos, que depois que Jesus agora conversa com aquela mulher e fala assim: olha, enquanto você me oferece essa água, que logo depois que eu continuar andando no sol, eu vou voltar a ter sede. Se você soubesse quem eu sou, você ia pedir uma água viva, uma água que nunca mais você vai ter sede. E nos versos subsequentes, aquela mulher diz assim: Senhor, eu quero essa água. E agora Jesus conversa com ela, e ela reconhece que estava em pecado, que aquele homem com quem ela vivia não era seu esposo, e agora ela reconhece que Jesus é alguém especial. E agora ela faz o papel que muitas vezes eu e você deixamos de fazer. E talvez eu esteja falando para alguém que muitas vezes deixa de lado um outro só porque não foi com a cara. Ou talvez eu esteja falando com alguém que deixa alguém escanteado porque muitas vezes não gostou da roupa, da forma de falar, do jeito que anda, do cabelo que tem, e começa a excluir. Deus vem falando para mim e para você através de Paulo: filho, presta atenção, você é carta viva e as pessoas por onde você passa leem em você: quem sou eu? E aí eu te pergunto, o que as pessoas estão vendo em você que mostram que você é de Jesus? Será que lá na faculdade, será que no trabalho, será que em casa você é realmente aquilo que você diz que é? Mas a história não termina por aí. Aquela mulher fica maravilhada.
E diz o seguinte: Jesus respondeu, versículo 21, mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Versículo 22, vocês adoram o que não conhece, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora de Jesus, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe, querida, a história vem terminando e eu e você já conhecemos essa história muito bem. Aquela mulher traz vários amigos dela. Ela vai como testemunha àqueles amigos. E ela fala assim, ó, vem ver o que eu conheci. Antes de eu ler o último verso, eu quero te contar uma história. Essa semana passada, foi a segunda vez que eu tive o retorno de uma paciente minha. E toda vez que como às vezes a consulta no setor público é muito rápida, eu preciso conhecer o paciente e como psiquiatra eu preciso entender a história do paciente para poder saber aonde eu posso ajudar. E na primeira vez que eu encontrei essa paciente, eu falei, olha, escreve tua história para mim. E aí na segunda vez, passei os remédios, ela foi para casa, depois de 15 dias eu tinha marcado o retorno, ela veio. E ela falou, olha doutor, eu trouxe aqui a história que o senhor me pediu. E eu olhei assim, eram 6 folhas. E ela era uma senhora de seus mais ou menos 48 anos. E eu falei assim, isso aqui é toda a sua história? Ela falou, não. É que cada vez que eu escrevia um pouco, eu começava a chorar. E eu não queria lembrar porque doía. Porque hoje eu sou aquilo que eu vivi ontem, ela falou para mim. E eu respeitei a dor daquela mulher, conversamos um pouquinho. Ela estava bem melhor, mas ainda se sentia mal por algumas circunstâncias da vida. Nesse dia, alguns pacientes faltaram. E eu tinha deixado a história dela bem do lado aqui na minha mesa, pertinho do computador. E eu comecei a ler a história. E quando eu fui ler a história, ela começou assim, a história dela, ela falando assim, doutor, eu nunca contei isso para ninguém. E me dói toda vez que eu lembro disso. Mas eu vou lhe contar com a esperança de que eu dividindo essas tristes lembranças, eu posso aguentar um pouco mais. E na história ela contava que o pai dela e a mãe dela eram cristãos. Guardavam todos os mandamentos de Deus. Mas só que ela não entendia porque o pai e a mãe brigavam tanto, toda hora. E aí numa determinada vez, a mãe, brigada com o pai, chamava ela era a 8ª filha de 8 filhos. Chamava ela, trazia ela para dormir ao lado da mãe e do pai. E ela falou que toda vez ela acordava com o pai mexendo nela. E ela falava que chorava, mas só que ela preferia não gritar, porque sabia que se ela gritasse, a mãe ia brigar com ela. O tempo foi passando. Quando ela tinha seus 19 anos, ela decidiu casar. E ela, na história dela, ela fala assim, eu decidi casar pensando que a vida ia ser melhor. Logo depois de 3 anos de casada, minha filha nasceu e eu queria ter muitos filhos. Mas meu marido não queria ter. E eu não entendia por quê. Até que em um determinado momento, o marido dela, que também era da mesma denominação dela, do pai, da mãe, de todos os irmãos,
ela descobre que o marido também era diferente, não queria filho porque ele era portador de uma doença autoimune. Ela falou que ficou arrasada. Várias vezes pensou em adotar. E agora, já se fazia 10 anos que o marido havia falecido por aquela doença. Na carta ela falava assim: graças a Deus eu não peguei. Mas hoje, quando eu olho meu pai, quando eu olho minha mãe, eu não consigo ver o Deus que eles tanto pregaram para mim. E sabe por quê, meu querido? Porque o Deus da teoria é totalmente diferente do que o Deus da prática. Sabe, meu querido, eu não sei o que você vive. Eu não sei qual é a mensagem que você passa quando as pessoas olham para você. Eu não sei o que as pessoas comentam quando vê a forma de você falar, a forma de você rir, a forma de você andar. Eu não faço ideia. Mas eu te digo uma coisa: você é carta viva. Deus, Ele te ama. Mas Ele quer falar para mim e para você: filho, se você está com um problema, eis que estou à porta e bato. Filho, se você quer ajuda, vinde a mim. Mas não deixe de procurar Deus. Lembra de uma coisa: eu só dou aquilo que eu tenho. Eu só sou hoje aquilo que eu fui ontem, e eu só vou ser amanhã aquilo que eu sou hoje. Por isso, hoje é o dia de você tomar a decisão. Não viva uma vida de teoria, não seja uma carta com palavras bonitas, que sabe se pronunciar de maneira linda, em que ao abrir a boca todos acham e ficam perplexos por tão lindas palavras. Mas seja uma bênção, que muitas vezes não precisa nem falar, mas faz e mostra que Deus, primeiro Deus, pode fazer a diferença. E eu termino com um verso que está lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 8. Lá diz para mim e para você algo muito importante, em que Deus te convida para ser algo. E por tantas vezes nós fugimos desse convite. E no capítulo 1, no versículo 8, Deus diz assim para mim e para você: mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe, querido, quando eu e você recebermos o Espírito Santo, nós seremos bênçãos. E não vamos começar a ser bênçãos lá na África, nem no Caribe, não. Nós vamos começar a ser bênçãos na nossa casa, onde nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos vão olhar e falar assim: olha, alguma coisa diferente aconteceu, porque ele é uma bênção para mim. E eu quero terminar dizendo para você: vivemos em tempos difíceis em que pessoas estão morrendo, mas essa morte, muitas vezes ela não é apenas física, mas é uma morte emocional, em pessoas desesperançadas, sem fé, cético, não porque não acreditam em Deus, mas porque não acreditam mais nas criaturas de Deus que Ele colocou aqui na terra. Se tem uma coisa que eu quero apelar ao teu coração: busque a Deus, examine a Bíblia, porque é Ele que vai fazer em você a diferença, e é através dele que você vai ser uma carta viva para a honra e para a glória dele. Que Deus te abençoe.
Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Nosso querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos incumbiu de sermos cartas vivas, Senhor. Queremos nos sentir vivos a cada dia, Senhor, por isso entregamos nossa vida em Tuas mãos. Que ao sermos vistos, que ao sermos ouvidos, possamos passar a certeza que somos filhos Teus, que somos Teus mensageiros, Senhor, porque queremos ser testemunhas Tuas, não apenas na teoria, mas queremos praticar aquilo que tantas vezes dizemos que aprendemos, Senhor. Oh, Senhor, vivemos em tempos difíceis, tem tantas pessoas morrendo e muitas cada vez mais próximas de nós, por isso estamos temerosos, Senhor, mas ainda assim temos a esperança e a certeza que o Senhor cuida de nós. Por isso entregamos nossa vida em Tuas mãos, Senhor, porque se for a nossa hora, queremos deixar o legado que somos filhos Teus e estamos descansando até a Tua volta. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, usa-nos para Te servir, em nome de Jesus. Amém.